Meu cordial bom dia e feliz sábado a toda a igreja. Eu quero agradecer em primeiro lugar ao pastor Manolo por esse convite que ele me fez de estar com vocês essa manhã. E cada vez que eu venho a essa igreja, eu me sinto assim como que se eu estivesse voltando para casa. E talvez alguns de vocês não consigam entender essa declaração, mas em 1997, quando eu cheguei aqui para ser pastor dessa igreja, eu fui o primeiro pastor brasileiro dessa igreja e nós tivemos muitas dificuldades. Eu acho que em nenhuma igreja eu passei por tantas dificuldades como eu passei aqui. É como uma... mas vocês acreditam que isso é como um filho que a gente vai nascer e o parto é difícil? Você nunca esquece, né? Você nunca esquece. Então essa igreja, ela sempre se tornou muito especial para mim. Eu sei que, vocês sabem, a vida ministerial é assim, sempre tem uns que gostam, outros que não gostam, uns que falam bem, outros que falam mal, mas tudo bem, não tem problema, pode falar mal também, faz parte, né? Se todo mundo falasse bem, tinha alguma coisa errada. Mas realmente é sempre um prazer voltar a essa igreja. Eu tenho agradecido aos pastores que têm passado por aqui, têm me convidado. Realmente tem sido uma bênção. Eu quando estava ouvindo esse louvor de breve Jesus voltará, não é? Que esse é um hino assim, talvez até o hino oficial da nossa igreja. Eu fiquei assim muito emocionado aqui hoje. E essa emoção veio porque a minha mãe, ela está com 94 anos. E ela está numa cama de hospital em Campinas, com o Covid-19, e ninguém pode visitar ela, ninguém pode entrar, ninguém pode fazer nada. E a gente tem orado a Deus para que eles não entubem ela não está entubada ainda, né? E eu disse a Deus assim, Senhor, eu estou pronto para que minha mãe possa descansar, mas eu não queria que ela descansasse do Covid. Eu queria que ela descansasse da velhice dela. Ela não tem nenhum problema de saúde, né? Eu queria que ela descansasse em paz, que ela tivesse um funeral que ela merece. E eu me lembro quando eu era pequeno, por isso que o hino me emocionou, porque quando eu era pequeno, a minha mãe dizia assim para mim, meu filho, eu quero que você vá ser pastor, mas você nunca vai ser pastor, porque Jesus vai voltar. E eu disse a ela, mas mamãe, eu queria casar, ter filhos. E ela disse, infelizmente, você nunca vai casar aqui nessa terra, porque Jesus vai voltar. E eu fui criado em um lar onde o meu futuro era no céu. Eu não sei se existe pais hoje educando seus filhos para a eternidade, mas quando você educa filhos para a eternidade, você tem que educar os seus filhos dizendo que o futuro deles é no céu. Não havia futuro para mim e para os meus irmãos aqui nessa terra. E é por isso que nós, assim, os 5 filhos, temos um carinho, um cuidado muito especial com a nossa mãe. E eu nem sei, porque o meu pai morreu quando eu tinha 1 ano de idade, e o sonho do meu pai era que todos os filhos fossem pastores e todas as filhas casadas com pastores. E como a minha mãe educou a gente com esse sentimento de que o futuro da gente era o céu, ela conseguiu, eu não sei como, fazer 2 filhos pastores e 3 filhas casadas com pastores. Eu falei assim, o meu pai da sepultura, ele não pôde ver isso. E eu digo aos meus irmãos que a gente tem que ir tudo para o céu, para um dia ele ver que a minha mãe cumpriu o sonho dele, embora ele não estava vivo para ver. Eu me lembro de um dia, muitos anos atrás, mas muitos anos, acho que uns 15 anos atrás, eu estava na casa da minha mãe, e eu já tinha minhas filhas, e eu até acho pastor aqui naquele tempo, e eu disse, mamãe, a porta de casa estava aberta, a gente estava na sala conversando, e eu disse, mamãe, o que saiu errado? Que a senhora disse que eu não ia ser pastor, e eu já sou pastor há muitos anos, e a senhora disse que eu não ia casar, e eu já tenho uma esposa há muitos anos, e a senhora disse que eu não ia ter filhos, e eu já tenho filhos há muitos anos, e Jesus não veio. O que aconteceu se o meu futuro era o céu e a gente ainda está aqui na terra?
E ela, com seus cabelos grisalhos, com um sorriso, olhou para mim assim. Na hora que eu falei isso, passou um ônibus na frente de casa, assim. A gente podia ver o barulho do ônibus, né? E a porta estava aberta. Ela disse assim: você vê aquele ônibus que acabou de passar ali? Eu falei: se vi. Ela disse assim: se você estivesse cruzando a rua e ele atropelasse você e você morresse, Jesus voltou para você. Nesse exato momento que você está me fazendo essa pergunta e eu estou te respondendo, Jesus voltou para milhares de pessoas nesse mundo, porque da hora que eles descansam a sepultura até a hora da ressurreição é como se fosse um segundo, não se há noção do tempo. E ela falou assim: Jesus está voltando diariamente para milhares de pessoas, e é por isso que a gente tem que estar preparado. Meus queridos, ninguém acorda de manhã pensando que vai ser o seu último dia de vida, ninguém acorda. É por isso que a mensagem da volta de Jesus é uma mensagem eminente. Ela é eminente porque você pode morrer hoje. Ela é eminente porque você pode morrer amanhã, você pode morrer a semana que vem. Você precisa estar preparado. Você está pronto para viver na eternidade. E viver na eternidade não é como viver aqui embaixo. Aqui embaixo a gente vive colocando as nossas prioridades acima de tudo, nosso bem-estar acima de tudo. E foi por isso que Deus, Ele deixou esse evangelho que pensa mais no próximo do que em nós. É por isso que Deus diz que sem amor não adianta nada, porque o amor vai colocar o próximo acima de nós. E foi isso que Deus fez por nós. E essa manhã, nós estamos assim nesse clima de pandemia e de pessoas que esse vírus e eu vou dizer uma coisa para você: quando você começa a olhar a vida pelos olhos de Deus, a vida ela começa a ser diferente para você. Porque quando nós olhamos para essa vida sobre a lente de Deus, a bondade e a misericórdia dele se manifesta acima de tudo. E mesmo nisso que a gente está tão com medo desse vírus invisível, né? E, meus queridos, Deus vem ganhando a batalha do conflito dos séculos de goleada, e a gente não vê. Sabem por quê? Porque para cada criança que é abusada, tem milhares que não é abusada. E vocês sabem por que elas não são abusadas? Porque Deus protege elas. Amém, igreja? Para cada avião que cai, há milhares voando que não cai, porque Deus sustenta. Para cada mulher que sofre um estupro, tem milhares que não acontece isso, porque Deus protege elas. O que o inimigo vem fazendo de mal nesse mundo é 0,001% comparado com a bondade e a misericórdia de Deus que vem se manifestando na vida de todo ser humano, não é só daqueles que são cristãos. Se a gente olhar o número dessa pandemia, a gente vai ver que o número daqueles que não pega é muito maior do que daqueles que pegam. Se a gente olhar aqueles que pegam a doença e aqueles que morrem, o número dos que ficam vivos é maior do que os que descem ao descanso. Para todos os lugares que eu olho nesse mundo, eu vejo a bondade e a misericórdia de Deus vencendo. Para cada pessoa que tem no hospital, existem milhares que estão são fora do hospital. Para cada violência, ou crime, ou abuso que acontece, há milhares que são protegidos por Deus e nada acontece com ele. A bondade e a misericórdia de Deus está ganhando a vitória do conflito dos séculos de goleada. Mas nossos olhos estão voltados para o mal. Nossos olhos estão voltados para aquilo que é negativo. A bondade e a misericórdia de Deus se tornou algo normal para nós. E é por isso que Deus é amor. E é por isso que Deus é amor. Meus queridos, essa manhã eu quero falar para vocês de um assunto que a gente não escuta muitas pregações sobre ele. E eu estou muito confortável aqui, porque essa luz grande aqui na frente, eu não vejo relógio nenhum em lugar nenhum. Então, muito obrigado pessoal aí da transmissão online, que botou essa luz grande aqui. Pastor Manolo, você me perdoe, essa luz aqui está me cegando completamente, e eu vou falar aqui o tempo que eu quiser hoje, que eu não estou vendo relógio. Ai.
Esse assunto que eu quero falar essa manhã, eu não tenho ouvido muitas pregações sobre ele. Porque Deus visitou esse planeta 3 vezes. Ou vai visitar 3 vezes. Vamos colocar assim, vai ficar melhor. A primeira vinda de Jesus. Nós estamos esperando a segunda vinda de Jesus. Mas existe uma terceira vinda de Jesus. Eu não sei, talvez a gente nunca parou para pensar sobre essa terceira vinda de Jesus. Mas existe uma terceira vinda de Jesus. E essa terceira vinda de Jesus, ela vai acontecer depois que terminar o milênio, os 1000 anos de paz no céu. E eu vou dizer uma coisa a vocês, à medida que o final vem chegando, eu sinto que existe mais e mais controvérsias dentro da igreja de Deus. As pessoas colocam em dúvida a existência do Espírito Santo, as pessoas ficam brigando para saber se vai haver, se a gente vai ser perfeito ou não vai pecar, as pessoas ficam brigando se a gente vai haver intercessão até o final ou não vai haver. Cada pessoa estuda a Bíblia para ter uma causa para lutar e defender. E às vezes eu fico assim pensando, as pessoas começam, elas têm um desejo de querer brigar entre elas e vai tudo se perder, a direita, a esquerda e tudo, porque a palavra de Deus diz assim que quando a gente estuda o Evangelho, o amor ele brota, né? E essa semana eu li um texto que alguém dizia assim, que o cumprimento da lei é o amor. Eu falei, mas que coisa linda, mas os adventistas são tudo transgressores da lei, porque eles cumprem a lei, mas não amam. Mas a Bíblia diz que o cumprimento da lei é o amor. Se você guarda os 10 mandamentos e está orgulhoso disso, mas você não ama, você está perdido, você está transgredindo o mandamento da lei de Deus. Nós precisamos começar a desenvolver a nossa natureza espiritual. Nós precisamos começar a ver a vida pelos olhos de Deus, porque o nosso reino não é desse mundo, nós não pertencemos a essa geração terrestre. As coisas aqui embaixo estão ficando e vão ficar muito difícil, e a nossa única segurança é começar a adaptar o nosso caráter para viver na eternidade, porque o céu ele começa aqui, o reino de Deus começa aqui agora no seu coração. Há pessoas que estão duvidando agora. Eu fiquei surpreso quando outro dia alguém me questionava se o milênio vai ser verdade mesmo, se a gente vai ter 1000 anos de paz no céu ou não vai ter. E eu fiquei assim, eu falei, mas as doutrinas tradicionais da palavra de Deus estão começando a ser questionadas. Há pessoas que estão começando a duvidar de tudo, né? Estamos vivendo tempos difíceis e piores virão. Aqueles que não estão fundamentados no assim diz o Senhor terão sérios problemas para manter a sua vida espiritual. Podem manter a sua vida religiosa, porque a igreja se tornou uma excelente sociedade. Estamos vivendo numa sociedade que as pessoas se sentem aceitas e seguras pela quantidade de likes que ela recebe no Facebook. Quando você publica alguma coisa no Facebook, a primeira coisa que você vai olhar é os likes, é quantas pessoas olharam. As pessoas estão vivendo uma época quando elas ficam pedindo para os outros subscribe o canal delas no YouTube. Há um desejo de autoafirmação, há um desejo próprio, egoístico do coração, de querer espaço, de querer aparecer. Há uma necessidade humana. Esse vazio da alma que a gente quer preencher com esses likes, com essas coisas, e as pessoas seguindo a gente, é a falta de Deus. É a falta do amor de Deus na vida. Porque quando Deus entra, convém que Ele cresça e eu o quê? E eu diminua. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma vez eu fui pregar na Angola, e eu quando cheguei lá, tinha uma escolta me cercando assim, e eu fiquei até meio, né? Cheguei no aeroporto, estava pegando a minha bagagem, quando eu estava pegando a minha bagagem, de repente o aeroporto parou, entrou uns policiais afastando todo mundo, e eu peguei saindo assim, né? E nisso veio alguém, pegou a minha mala, eu fiquei todo sem graça. Eu até falei para Léa, tinha uma quantidade de polícia, eu falei, Léa, deve chegar alguém poderoso aqui nesse avião que a gente veio, porque eu nunca vi um aeroporto assim tão complicado. De repente veio o pastor, né? Ele falou, pastor, foi que eu descobri que aquele negócio todo era para mim. Eu falei, mas
Não, pastor, não, alguém pegou a polícia abrindo, parou todo mundo, ninguém saía, só saiu. Quando eu botei o pé do lado de fora, tinha uma fila de desbravador de um lado e do outro, e eu fui passando, e tinha um carro lá na frente, um tapete vermelho, e o aeroporto parou, e o povo perguntando, quem é esse, quem é esse? Eu falei, meu pai do céu, se o povo souber quem eu sou, vai ser uma tragédia. Se o povo souber quem eu sou, vai ser uma tragédia. Pois entrei dentro do carro, tinha um carro na frente, outro atrás, escoltando com as luzes. Ainda bem que não era a polícia, senão eu teria ficado pior ainda, né? Aí foi, pastor, nós vamos levar você para almoçar num restaurante português. Eu falei, oh, que maravilha. Cheguei lá, na frente do restaurante era carro para todo lado, uma fila do lado de fora. Eu falei, isso vai demorar muito, vamos para qualquer lugar aí. Não, pastor, fique tranquilo. Eu fiquei uns 5 minutos esperando o carro, pastor, seu pai, ainda passei na frente de todo mundo. Uma mesa reservada para mim lá, e eu andando, e os portugueses, pessoas de Portugal que estavam no restaurante, perguntando quem era eu. Eu falei, meu pai, se esses portugueses soubessem quem sou eu, eles me botaram para fora do restaurante. Me lembro de uma noite, quando acabou a pregação, a segurança afrouxou um pouco, os irmãos voaram em cima de mim, da minha esposa, e pedindo um autógrafo, e pedindo não sei o quê. Foi naquele dia que eu descobri que a pior coisa que pode acontecer a um ser humano é ele querer ser famoso. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano. Quando você se torna público e famoso, você perde sua identidade. E eu falei, Senhor, eu não quero parar de pregar, mas se para pregar eu tiver que ficar famoso assim, eu prefiro parar de pregar. E foi aí que eu comecei a desaparecer do mapa. E Deus, acho que ouviu a minha oração, me mandou para um lugar que ninguém me vê, nem me acha, nem sabe onde eu estou. Uma benção. Deus tem os meios dele de fazer a pregação, não precisa eu estar aí querendo aparecer para pregar para ninguém, não. E outra coisa, quando eu pregar, é bom você olhar para a mensagem, porque se olhar para mim, você está perdido. Você pode ir para o fogo junto comigo. Então é melhor você parar de olhar para pregar, para quem prega, e olha o que Deus está querendo falar para nós. A palavra de Deus é assim, que os 1000 anos de paz acabou, e agora iniciou-se uma terceira volta de Jesus. Jesus agora vem voltando nas nuvens dos céus com a nova Jerusalém e todos os salvos dentro, em grande majestade e glória, com todos os remidos. E a palavra profética diz que quando a cidade chega numa certa altura, nessa terceira volta de Jesus ao planeta Terra, a cidade para, e nesse momento há uma voz de comando, e as sepulturas se abrem, e os mortos em Cristo, que não morreram em Cristo, os mortos que não morreram em Cristo, todos eles de todas as épocas, eles vão ressuscitar. E essa vai ser uma ressurreição diferente. Porque a primeira ressurreição que vai acontecer na segunda vinda, que é essa que nós estamos esperando, as pessoas quando ressuscitarem, elas vão ressuscitar glorificadas. E vocês não têm nem ideia o que é essa glorificação. Porque quando a gente chega no espelho e se acha feio, quer ajeitar as coisas no espelho, ficar bonito, e botar a roupa bonita, colorida, não se preocupe, meu amigo, se você morrer, quando você sair da sepultura, você será a coisa mais linda do mundo. Você não tem que se preocupar com sua beleza. Como vai ser, não sei. Só sei que vai ser bonito e glorioso. Agora, como vai ser, eu não sei. Então, se você foi feio nessa vida, não se preocupe, meu filho. A próxima está esperando você. Não é? Ficar lá no espelho querendo ser bonito. O conceito de bonito varia de um para o outro, né? Eu não gosto de falar muito, que a patroa está ali atrás, né? E você sabe, quando você fala a patroa, né? Mas eu me lembro, quando eu era pequeno, eu perdi um dente aqui na frente, né? E tinha um buraco aqui, assim. Naquele tempo não tinha implante, não tinha esse negócio bonito de hoje, né? Não tem isso. Naquele tempo o cara ficava com um buraquinho lá mesmo. Fazer o quê, né? O dentista falou assim, ó, o buraquinho vai fechando, então vai ficar menorzinho com o passar do tempo. E foi mesmo que aconteceu, né? Então, quando eu conhecia a patroa ali atrás, eu tinha um buraquinho aqui na frente, dava umas espinhas nesse nariz grande que eu tenho para a direita e para a esquerda, assim, ficava complicado. Naquele tempo eu tinha um problema na minha parte de baixo do queixo, né? Graças à Mônica. A Mônica foi uma pessoa que me inspirou tremendamente. Eu não queria fazer a cirurgia, foi aqui em Dallas que eu fiz a cirurgia. Ela falou, não...
E ela foi que insistiu para ir no médico, e finalmente o médico disse mesmo que essa parte de baixo do meu queixo, ela estava cedendo e eu poderia morrer sufocado dormindo. E finalmente o seguro providenciou essa cirurgia, né, de redução das mandíbulas de baixo. E vocês sabem que essa semana aconteceu, no mês passado, né? Eu fui, o dente que eu tenho aqui postiço, que ficou tudo bonito agora, ele caiu e ficou aquele buraco no meu. Eu falei, meu pai do céu. Eu fui lá no dentista e ele falou, vamos fazer implante. Eu falei, graças a Deus, implante agora não cai mais. Aí me mandou, quando fez a radiografia, ele trouxe a radiografia e falou, isso é a radiografia da minha boca? Eu falei, assim, eu falei, meu amigo, é 5 parafusos aqui na boca. Eu falei, tem 5 parafusos aqui dentro, eu não sei, mas na radiografia você vê os parafusos, eu não sei. Fiquei assustado, ele falou, não dá para fazer implante. Aí tem que botar outro dente, e assim foi, né? Toda hora que eu vou comer, eu tenho que me cuidar agora, porque não é um implante, né? As pessoas querem ficar bonitas, as pessoas querem estar bem. Meus queridos, Deus é amor. E como Deus é amor, Ele quer o melhor para você e para mim. Quando a gente ressuscitar nessa primeira ressurreição, se não estivermos vivos por ocasião da volta de Cristo, essa ressurreição vai ser gloriosa, porque nós vamos ressuscitar glorificados. Mas essa segunda ressurreição, que vai acontecer na terceira vinda de Cristo, as pessoas vão ressuscitar como elas morreram. E existe um texto no Espírito de Profecia, no Grande Conflito, na página 662, no Grande Conflito, na página 662, o texto diz assim, os ímpios saem da sepultura, tais quais a ela baixaram, com a mesma inimizade contra Cristo e com o mesmo espírito de rebelião, não terão um novo tempo de graça. Não terão um novo tempo de graça. As pessoas que vão ressuscitar nessa imensa ressurreição, e a Bíblia diz que eram tantos como a areia do mar. E essas pessoas que vão ressuscitar nessa ressurreição, elas vão ressuscitar com o mesmo espírito de rebelião. Aqueles que morreram na guerra vão ressuscitar com aquele sentimento de matar o próximo. Aqueles que morreram com ódio de alguém vão ressuscitar com esse sentimento de ódio, não é? Então vocês podem imaginar que a cidade santa está descendo, Jesus está dentro da cidade, essa é a terceira ressurreição, e agora esse grupo se ressuscita ao redor da cidade. Satanás, que vem daquela prisão, sozinho, isolado, na solidão, ele quando vê aquela multidão, ele fica maluco e fala assim, olha, vamos atacar essa cidade, vamos cirandar a cidade aqui. Vocês podem imaginar a confusão que vai ser esse momento. E é nesse momento, nesse cenário, que vai acontecer o juízo final, que é descrito no livro de Apocalipse, no capítulo 20 e no versículo 21. Aí nós vamos encontrar duas multidões, uma de salvos dentro da cidade e uma de perdidos fora da cidade. Os fatos de Apocalipse 20 e 21 não obedecem necessariamente uma ordem cronológica. Mas há 2 textos básicos que eu queria ler com vocês hoje. E o primeiro está em Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 9. Apocalipse, capítulo 5, capítulo 20. Eu quero ler do versículo 7 até o versículo 9. Olhem só o cenário desse momento que eu estou querendo criar aqui essa manhã. Apocalipse, capítulo 20, versículo 7 a 9 diz, quando, porém, se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e ele sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, entre Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. E o número desses é como a areia do mar. E eles marcharam então pela superfície da terra, e eles sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, e desceu fogo do céu e os consumiu. Meus queridos, Satanás organiza esse exército de pessoas ressuscitadas, que a Bíblia diz que é tantos que não dava para contar, é como a areia do mar, e ele circula a cidade santa, Nova Jerusalém. E aqui diz que ele vai sair, Satanás ele vai seduzir as nações dos 4 cantos da terra, entre Gog e Magog. A linguagem aqui é figurada, porque se vocês forem na Bíblia, Magog era um dos filhos de Jafé, uns filhos de Noé que saiu da arca. E Gog era o chefe do povo de Magog.
E esse povo, eles fizeram muita guerra contra Israel. Eram inimigos ferrenhos de Israel. Se a gente fizer um estudo no Velho Testamento, a gente consegue identificar isso. Ezequiel 35 ou 36, não lembro agora, fala claramente que esse povo vai ser inimigos de Deus, atacando o povo de Deus. E é nesse exato momento que a linguagem ela é figurada para demonstrar que uma peleja vai ser organizada e esse grupo vai se unir para atacar a cidade santa. É como se houvesse uma batalha final do conflito dos séculos. A última batalha que será travada, Satanás e esse povo tentando atacar a cidade santa. Mas é interessante que também existe outro verso bíblico, que é o segundo que eu quero ler, que está em Apocalipse, capítulo 21, agora no versículo 2. Olha que coisa linda esse verso. Eu acho que você concorda comigo que esse é um dos versos mais lindos da Bíblia. Que diz assim: "E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido." Esse aqui é o texto que prova que nós estamos vendo aqui a terceira vinda de Jesus. Jesus está voltando finalmente pela terceira vez para o planeta Terra. Cada volta dessa de Jesus tinha um plano definido. A primeira volta ele veio para, na encarnação, ele veio para morrer pelos filhos de Deus, pagar a pena do pecado. Jesus veio na primeira volta para pagar a pena do pecado. Na segunda vinda de Jesus, Jesus vem para nos livrar do pecado, nos livrar da presença do pecado. E Jesus nos leva para os céus, para os 1000 anos de paz. Mas na terceira vinda, Jesus volta para erradicar o pecado. É interessante que cada vinda de Jesus tem um significado profundo para a sua vida e para a minha vida. E é por isso que no capítulo 20 a gente vê o que vai acontecer no juízo final e nessa terceira final vinda de Jesus. E o 21 fala desse novo céu, fala dessa nova terra, fala desse momento extraordinário, quando nós vamos ter esse planeta completamente renovado. Mas naquela multidão que vai ressuscitar diante da cidade, nós vamos encontrar pessoas que viveram antes do dilúvio, na época de Noé. E as pessoas que viveram antes do dilúvio, elas tinham estaturas de gigantes hoje, porque elas tinham uma altura muito grande. Elas tinham uma estatura como Adão, quase 3 metros de altura. Essas pessoas que viveram antes do dilúvio, elas eram pessoas de um gigantesco intelecto. E elas eram más. Elas se uniram com os demônios e os anjos satânicos para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E isso foi tão mal aos olhos do Senhor que ele decidiu destruir a terra. E esse exército de pessoas antediluvianos, com essa alta capacidade intelectual e com grande estatura, vão ressuscitar do mesmo jeito que eles estavam. Eles vão se sobressair sobre esses que viveram aqui na era moderna. E vão se unir a Satanás com todos os anjos caídos e os mais fortes guerreiros, para poder fazer um ataque à cidade. Há uma coisa que nós temos que lembrar, que nessa terceira vinda de Jesus, a barreira do invisível, ela vai ser derrubada. Isso significa o quê? Significa que todo mundo vai ver todo mundo, não é? Quando a cidade santa vier descendo, a gente vai ter todos aqueles ressuscitados. Lúcifer, nós vamos ver Lúcifer fisicamente, carnalmente, nós vamos ver Lúcifer. Nós vamos ver a legião de demônios celestiais que foi expulsa do céu com ele. A barreira do invisível, ela foi colocada abaixo. Nós vamos poder ver essas pessoas. E é interessante que o Espírito de Profecia fala que nesse momento, quando a cidade desce e todos os ressuscitados ímpios cercam a cidade santa, Jesus vai subir acima da cidade, uma plataforma de ouro vai ser estabelecida, em cima dessa plataforma de ouro vai ser colocada um trono branco, alto e sublime, e o Filho de Deus, Jesus Cristo, vai sentar nesse trono como o juiz, tendo ao redor deles todos os súditos salvos que estavam nos 1000 anos no céu com Jesus. E esse é o momento quando vai começar o juízo final.
Na terceira vinda de Jesus, Jesus está voltando para o julgamento final. Há alguns detalhes importantes nessa terceira vinda de Jesus. Por exemplo, esse vai ser o único momento na história do planeta Terra onde todos os habitantes do planeta Terra, de Adão até o último que morreu na volta de Jesus, estarão vivos. Todos. Todos os habitantes, você que está sentado aí, que está me assistindo online, não importa onde você estiver, você nesse dia do juízo final vai estar naquela assembleia. Ou você vai estar dentro da cidade, ou você vai estar onde? Ou você vai estar fora da cidade. Talvez a pergunta crucial da mensagem dessa manhã é exatamente essa. Aonde é que você vai estar situado? Olhando para a sua vida espiritual essa manhã, olhando para dentro do teu coração, olhando para as coisas que estão acontecendo na tua vida, talvez a pergunta crítica e chave que vem à nossa mente é a seguinte: se esse momento do julgamento final, do juízo final fosse hoje, aonde é que eu estaria? Dentro da cidade, ou estaria ao redor do trono do Cordeiro, nessa plataforma de ouro acima da cidade, ou eu estaria fora da cidade, juntamente com os ímpios perdidos? O livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 11 e 12, deixa muito claro que há um juízo final aqui. Se vocês puderem abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 e o versículo 12, a Bíblia diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Note, a linguagem aqui ela é figurativa, porque ele diz assim, fugiu a terra e o céu, né? A terra contaminada pelo pecado, o céu com a rebelião de Satanás e seus anjos expulsos. Não, eles não puderam. Há uma referência aqui aos pecadores da terra e uma referência aqui aos pecadores do céu. Nós temos nessa multidão ao redor da cidade, fora da cidade, dois tipos de pecadores: os que vêm do céu, e esses pecadores não puderam se manter na frente da glória de Deus diante do juízo final. E ele diz assim: vi os mortos, grandes e pequenos. Exatamente uma referência àqueles que ressuscitaram, que eram os mortos. Eles eram os mortos. E aí diz assim: eles estavam diante do trono e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro segundo as suas obras. Quando ele diz assim, os mortos que foram julgados, é uma referência aos que estavam mortos e acabaram de ressuscitar. Eles receberão finalmente o juízo final e a sua recompensa. Às vezes, quantas vezes a gente não fica falando assim que, mas o meu vizinho aqui é ímpio, faz tudo que não presta e tal, e ele é cheio de dinheiro, e a vida dele é tudo boa, e está tudo dando certo, né? E o outro faz o mal, e nada acontece com ele, aquele quer ser fiel. Mas é claro, meus queridos, quando você entende o drama do conflito dos séculos, você decide ser fiel a Deus, você pode ficar certo que você vai ser atacado pelas hostes dos demônios e do mal, e você tem que estar preparado para o que vier. Aí vem o quê? A dor, o sofrimento, vem tudo isso, claro que vai vir. O momento que você decidir caminhar com Deus, vai vir o ataque do inimigo, mas você também se lembre que você vai ser cheio do poder de Deus. E é essa convicção e a fé que você tem que ter, de que você não está só. Eu não conheço nenhum personagem da Bíblia que teve a vida fácil. Quando eu olho para os 12 apóstolos, vai lá no Google e clica lá para saber como é que morreram os apóstolos. Vocês vão ver que todos eles tiveram uma morte terrível, dramática. Vocês vão ver que todos os 12 apóstolos de Jesus foram perseguidos. A Bíblia é muito clara, Jesus é muito claro, dizer que não há recompensa para nós nesse mundo. Se eles odiaram Jesus e crucificaram Jesus, por que não vão odiar e crucificar a gente? Por que não vão nos perseguir? Por que não vão nos odiar? Se assim fizeram com o Filho de Deus? Meus queridos, no juízo final, nesse dia solene, quando todos os habitantes da terra estarão vivos, uma multidão ao lado do trono de Deus, em cima da cidade e dentro da cidade. E essa multidão, como a areia do mar que estava fora. Vai acontecer uma coisa que a Bíblia não deixa claro. Falando para nós, o que Deus está revelando para nós. Nesse momento do juízo de Deus, quando esse grupo está pronto para atacar a cidade, vai haver uma pausa. E acima do trono de Deus vai aparecer como que uma tela. E nessa tela vai começar a passar um filme.
E nesse filme que vai passar é a história do grande conflito. E aí vai começar lá no céu. Mas aí você vai ver a imagem real, como é que foi a guerra lá no céu. Você vai ver como é que Lúcifer se rebelou contra Deus. É claro que isso vai vir com um tempo rápido, não vai ficar 2 horas de filme, porque as coisas de Deus não é assim. Isso é as coisas dos homens que demoram, né? As coisas de Deus é rápido. Você vai passar aquele filme, você vai ver a história do Gênesis, você vai ver a criação do mundo, você vai ver Adão e Eva pecando, você vai ver a serpente, mas essa narrativa todinha que você vai ver é sem a barreira do invisível. Você vai ver os anjos tentando, cirandando, os anjos maus cirandando Eva para ela pecar, né? Então vai passar esse filme no momento, o juízo final tem esse filme. Esse filme vem passando a história bíblica todinha, vem o Novo Testamento, vai passar a crucifixão. Nós vamos perceber a multidão, a multidão assim, tentando acusar Jesus, crucifique. Nós vamos ver as cenas da morte de Cristo no Calvário, nós vamos ver os sacerdotes zombando e escarnecendo da agonia de Jesus, nós vamos ver o Salvador pendendo na cruz e rendendo a sua vida. O plano da redenção vai passar diante de cada ser humano como um filme, até chegar o dia do seu nascimento. O filme ele termina com a sua vida. Ele começa lá no céu, porque é a história do conflito dos sexos, que todos nós vamos ver como realmente foi. E eu não estou aqui contando história de Caruchinha e Lobo Mau. Você pode, no conflito dos sexos, checar e conferir o que eu estou falando, no último capítulo do livro. E você vai perceber que quando entrar o dia da sua vida, vai aparecer você nascendo, crescendo, vai aparecer os anjos querendo guiar você, vai aparecer você fazendo as escolhas erradas, vai aparecer você falando os palavrões que você falou, xingando teu marido, xingando... É aqui que a Bíblia diz que todas as palavras vão vir à tona. Quando esse filme terminar, que é o dia da sua morte ou a volta de Jesus... aqueles que estarão fora da cidade, todos aqueles ímpios, eles vão reconhecer que Deus é justo. Quando o filme da sua vida terminar, se você estiver dentro da cidade, você vai glorificar e louvar a Deus como nunca. Mas se você estiver fora da cidade, você vai ter certeza que Deus é justo. Você vai olhar para você e você vai dizer assim: eu mereço ser destruído. Eu mereço morrer. Os ímpios reconhecem e, prostrando-se diante da cidade e do trono de Deus, eles adoram o príncipe da vida. Esse vai ser o seu último ato, antes de iniciarem uma rebelião para destronar Cristo e destruir a cidade. E o mais incrível dessa cena do juízo final é que Lúcifer, o grande enganador, será completamente desmascarado. Nesse filme vai aparecer a obra dele, vai aparecer ele maquinando contra a sua vida, querendo destruir. Tudo vai ficar claro. E nesse momento Satanás confessa a justiça e a sentença de Deus. Esse vai ser um momento impressionante da história do conflito dos séculos. Vai ser o momento que Lúcifer e seus demônios, perante do trono de Deus, no juízo final, quando acabar toda essa história, todo esse filme da história de cada um, e do próprio Lúcifer, de cada anjo, as oportunidades que eles tiveram, as escolhas que eles podiam ter feito, as escolhas que foram erradas, nesse momento, todos reconhecerão a justiça de Deus, inclusive o próprio Lúcifer. E diz a palavra de Deus que nesse momento há um cântico que é cantado pelos salvos ao redor do trono de Deus no juízo final. Esse é um cântico que é cantado no momento que Jesus contempla o resultado das fadigas da sua alma e ele fica satisfeito. E então sobe esse cântico de louvor vindo dos que estão vestidos de brancos ao redor do trono, que está em Apocalipse, capítulo 5, versículo 12, diz assim as Escrituras: os santos vestidos de branco, eles cantam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Digno é o Cordeiro. É como se
à medida que eles vão reconhecendo, Lúcifer reconhece a justiça de Deus, e os ímpios reconhecem que eles merecem a destruição. Nesse momento existe um cântico de glória que exalta o nome de Jesus Cristo, porque Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele foi o Cordeiro de Deus que fez expiação pelos pecados daqueles que estão cantando esse cântico do Cordeiro. Meus queridos, o que é mais dramático nisso, nesse momento do juízo final, é que todas aquelas pessoas que vão estar perdidas fora da cidade, elas vão perceber de que elas estão ali por causa das escolhas erradas que elas fizeram. Elas podiam ter vivido a vida diferente. Elas podiam ter escolhido diferente. E eu quero dizer para você essa manhã, se você talvez não esteja muito feliz com a sua vida, eu queria dizer para você que você pode fazer diferente. Você pode fazer diferente. Você não está feliz com o teu casamento, você pode fazer diferente. Você não está feliz com o teu filho, você pode fazer diferente. Não existe nada que o amor não possa transformar. Nada. Mas o amor que transforma é o amor agape. É o amor genuíno de Deus. É o amor que está faltando na nossa vida. É o amor que está faltando na nossa vida. Porque a gente fala assim que ama, né? A gente fala que ama, mas aí vê a natureza grossa, né? Com aquela adrenalina que entra na pele e você perde a cabeça e faz um monte de coisa que não deve. Depois pode até se arrepender, né? Mas quando você está cheio do amor de Deus, existe um poder extraordinário que começa a controlar você. Já não é mais você. E o amor de Deus, ele não é uma teoria. O princípio é muito claro, porque Jesus disse, olha, ame a Deus sobre todas as coisas, né? Ame a Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Aí quando isso acontece, o resultado disso é o quê? É amar o próximo como a si mesmo. Não tem como ser diferente. Mas hoje a gente não faz isso, a vida é uma competição. As pessoas, elas trazem esse dano causado pela educação, talvez por ter sido pisado pelos pais, talvez porque teve sempre um irmão que foi melhor. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu sempre usava a roupa do meu irmão. Eu era roupa de segunda mão, eu era o cara da segunda mão, nunca tinha uma roupa nova, né? Hoje as minhas meninas começam a me dar roupa de marca, eu fico todo esquisito para usar essas roupas de marca, né? Mas tem gente que só usa roupa de marca. Quem determina a roupa dele usar é a fashion aí do pedaço, né? Você precisa de alguma coisa para fazer você sentir. Meus queridos, a gente precisa de Deus na nossa vida. Quando Deus entra na nossa vida, existe uma paz na alma, existe um gozo no coração, existe uma transformação. Mas isso também não acontece da noite para o dia. Eu já venho aí por mais de 50 anos da minha vida lutando contra mim mesmo. Até um dia que eu descobri que meu maior inimigo não era Satanás, era eu mesmo. Porque eu tenho uma natureza carnal e tenho uma natureza espiritual. Então começou aí essa luta. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque são as escolhas que fazemos hoje que vai determinar de que lado a gente vai estar na terceira vinda de Cristo e no dia do juízo final. Você, sabendo da mensagem que está recebendo essa manhã, não pode viver a vida pensando em satisfazer os seus caprichos, os seus desejos, e naquele dia você ser pego fora da cidade. E naquele dia você vê aquele filme que você podia ter escolhido diferente, que você podia ter vivido diferente. Interessante que outro dia eu li um artigo que ele dizia assim, o cérebro da gente se acostuma a fazer a coisa tudo do mesmo jeito. Se você quer ativar seu cérebro, faça o contrário. Comece a escrever o seu nome ao contrário. Comece a escrever o seu nome. Não, mas eu não... Não, você consegue, o seu cérebro consegue, porque os árabes escrevem ao contrário. Então lá onde eu vivo, todo mundo escreve ao contrário. O árabe, o hebraico também, começa da direita para a esquerda. Mas eu, quando vou fazer, é complicado. Mas o cérebro deles foram programados para escrever da direita para a esquerda. O nosso foi programado para ser da direita para a esquerda. Então ele dizia assim, você quer ativar seu cérebro, escova os dentes com a mão esquerda. Porque o cérebro está acostumado a escovar só com a direita. Então você começa a fazer coisas que é contrário ao seu cérebro. Você vai ativar o seu cérebro. Então você nunca vai ficar demente. Não importa a sua idade, porque você vai ativar seu cérebro. E é assim a vida. Nós temos que parar de fazer a mesma coisa. Se a sua vida espiritual não está indo para frente, porque você está fazendo a mesma coisa há quantos anos? Eu fui pastor dessa igreja, e muitos anos eu fui pastor, e sempre achava que sabia ser pastor. Agora que eu estou ficando velho, que eu descobri o pastor ruim que eu fui a vida inteira, eu queria ser pastor hoje. Aí depois eu também estou muito velho para ficar levando bala dos irmãos, então é melhor eu ficar onde eu estou mesmo, me aposentar.
Mas eu queria ser pastor hoje, com a experiência espiritual que eu tenho, com as coisas que eu aprendi. Foi meu pai, quantas coisas que não ficaram bem feitas no passado. Talvez você está aí sentando e falou, isso é verdade. Porque eu fui teu pastor, né? Eu fui seu pastor, isso é verdade. It's okay, não tem problema. Meus queridos, essa expressão Deus é amor é muito mais profunda do que só falar. Você não tem nem ideia do que é o amor. Deus é amor. Interessante que nesse momento final, quando Satanás e os ímpios reconhecem a justiça de Deus, após aquela reflexão de reconhecimento da grandeza de Deus, Satanás retoma sua natureza perversa e desafia seus súditos a tomar a cidade. E nessa hora então que eles se preparam para atacar a cidade, é que cai fogo e enxofre do céu, destruindo completamente os ímpios. Com esse fogo que vai cair do céu, estará terminada a obra de ruína de Satanás. Por mais de 6.000 anos, Lúcifer vem causando miséria, dor, sofrimento e desgraça nesse universo de Deus. Agora chegou a hora final do seu juízo, chegou a morte eterna. E diz a Bíblia que fogo e enxofre cai do céu para consumir a todos. Agora, existe um texto no Grande Conflito, na página 673, que é muito interessante, e eu queria apresentar ele para vocês. Olha o que está escrito aí, diz assim, alguns são destruídos em um momento, piscar de olhos, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo as suas ações. Satanás, ele tem de sofrer não somente pela sua própria rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. Seu castigo deve ser muito maior do que o daqueles a quem enganou. Meus queridos, aqui existe uma coisa interessante, que cada um vai queimar de acordo com o quê? Com seus pecados. Então, se você viveu a sua vida dentro da igreja e cuidou e tudo, mas aí você tinha um caso secreto de amor, né? E esse era o seu problema. Você era um bom cristão, mas você tinha aquele pecadinho escondido lá. No fim, você vai perder a salvação por causa daquilo, tá? Vai sim. Mas, talvez você vai queimar um pouquinho mais rápido. Consolo aí para aqueles que estão no pecado, amam o pecado, gostam do pecado, quer continuar no pecado, não consegue largar o pecado. Tudo ok, não tem problema. Vai dar uma queimadinha mais rápida do que os ímpios. Não tem como, amigos. Não tem como. Cada um vai queimar. E o Espírito Profecia diz assim, que o último a ser queimado vai ser quem? Vai ser Satanás. Essa é a luta da vida cristã. A luta entre a carne e o Espírito. Vocês sabem que eu passei a minha vida inteira e eu nunca parei para pensar que eu tinha duas naturezas. Quando você não percebe que tem a natureza carnal e a espiritual, se você não percebe isso, sabe por quê? É porque uma já conquistou você, já tomou conta de você. E a natureza carnal, que é a que alimenta o ego, né? Porque a natureza espiritual, ela promove o bem-estar do próximo. Ela vive para o próximo, servir o próximo. É só isso. É servir a Deus e o próximo. Nunca pense em si próprio, né? A natureza espiritual é assim, mas a natureza carnal, ela pensa muito na gente, né? A natureza espiritual encontrou o meio dela ser espiritualizada. A gente espiritualiza a natureza. É por isso que a gente quer medir a nossa relação com Deus. Eu me lembro de uma irmã, né? Que ela tinha uma atenção muito grande, gostava dos meus sermões e queria fazer contato comigo. Então, eu fui lá, visitei ela, o esposo dela, um advogado muito bacana e tal. Mas toda vez que aquela irmã aparecia para falar comigo, eu ficava desconfortável pela maneira como ela se vestia. Mas ela se vestia de um jeito meio agressivo, que não me fazia bem. Né? E aí um dia eu criei coragem, né? E eu disse para ela, eu falei, irmã, a senhora devia orar mais, né? Porque esse vestuário aí, ele não agrada muito a Deus, né? E ela falou, não, mas eu estou em contato com Deus. Aí ela fez a lista do que ela estava fazendo. Estou abrindo uma igreja na favela, dou 5 estudos bíblicos por semana, acordo às 5:30 da manhã, tenho 1 hora de oração todo dia,
faço isso, cuido das Dorcas, dou comida para não sei o que. Ela fez uma ficha lá da vida religiosa dela, que eu fiquei assim, ó. Oh, eu não faço a metade do que ela fazia. Mas aquela era a ficha religiosa da vida dela, mas não era a ficha espiritual. Não era a ficha espiritual. A natureza carnal, ela tenta fazer com que um comportamento nos acalme o espírito, dizendo que nós somos bons cristãos por ações boas que fazemos. Mas Deus é espírito, e convém que aqueles que venham adorá-lo, o adorem em espírito e em verdade. E isso está do lado espiritual. É do lado espiritual que está a integridade, a sinceridade, o amor, a fidelidade, a compaixão. São tudo, o lado espiritual é tudo coisas que a gente não pode ver. São esses frutos do Espírito: gozo, alegria, benignidade. Essas coisas tudo são coisas subjetivas que a gente não consegue ver. A natureza espiritual, ela vem por aqui. Mas nós queremos medir a nossa vida espiritual pelo comportamento, pelas ações. E nos tornamos excelentes religiosos sem vida espiritual. Porque a nossa espiritualidade é que vai nos conectar com Deus. É a nossa espiritualidade que vai nos colocar dentro da cidade. Talvez a gente fique dizendo, mas eu vou para a igreja todo sábado, eu faço isso e tal. Mas não adianta vir para a igreja se não vem adorar o Criador, né? Não adianta. Não adianta vir para a igreja. Você vem para a igreja por quê? Porque você gosta do louvor daqui? E eu fui pastor, queria manter um louvor muito bom para agradar o povo. Grande erro meu, hein? Grande erro meu. Fazer um louvor para agradar o povo, então o povo vem, a igreja vai encher. Aliás, eu sempre tive muitas igrejas cheias por onde eu passei, porque eu sempre tinha esse louvor. Vamos fazer aqui a orquestra, para a orquestra ficar bonito, para o louvor ficar bonito. Meus queridos, isso é religiosidade. Quando você se encontrar com Deus na sua espiritualidade, vai ter um poder e um gozo que vai entrar na sua vida, que no sábado de manhã você vai chegar aqui meia hora antes de todo mundo, porque você quer se ajoelhar aqui na frente de Deus, diante da casa dEle, e você quer sentir a presença dEle. Você vai entrar aqui, você vai sentir Deus. Essa é a coisa boa da espiritualidade. Quando você começar a crescer espiritualmente, você vai começar a sentir a presença de Deus por onde você anda, por onde você está, e vai sentir também a presença dos demônios quando ele chegar perto. E também vai sentir os ambientes que os demônios estão lá e que o diabo está lá. Porque a espiritualidade é isso. É por isso que tem o candomblé, tem o vodú, essas coisas. Porque esse povo, eles usam a espiritualidade deles para o mal, para se conectar com o espírito das trevas. E por que o povo de Deus não pode se conectar com o espírito da luz? Sentir a presença do Espírito Santo, sentir a presença de Deus, sentir o gozo da vida espiritual. É esse tipo de experiência que a igreja precisa ter no tempo final. Se a gente continuar com essa vida religiosa monótona de igreja, de sábado, domingo, quarta-feira, nós vamos simplesmente perder a nossa salvação, perdido dentro da igreja, porque a natureza espiritual não cresceu, porque o amor não brotou, porque o Espírito não controlou, porque o Espírito não dominou. E vocês sabem que a regra áurea do cristianismo, sabe qual é? Fazer aos outros aquilo que o quê? Fazer aos outros o quê? Aquilo que a gente quer que faça para nós. Essa é a regra áurea do cristianismo. Agora olha dentro do teu coração essa manhã e vê se você está vivendo a vida assim. Se você levanta da manhã dizendo assim, hoje eu vou fazer o que eu puder para as pessoas, ajudar as pessoas, servir as pessoas, amar as pessoas, amar quem ama a gente, Jesus disse que é muito fácil. Amar os nossos amigos? Muito fácil. Se amar as pessoas que falam mal da gente, aí é mais complicado. E eu, como pastor, que o diga. Mas é complicado quando o cara vem falando mal de você, não é? E chega lá, eu tenho 35 obreiros, e eu me lembro de um que, esse foi o ano passado, ele chegou e falando mal de mim, ele falou assim, você é um ditador. Ele botou o dedo assim no meu nariz e eu vi que ele estava nervoso, né? Aí correu uma adrenalina assim dentro do corpo, né? Eu falei, Espírito Santo do Senhor, me acalma, porque senão eu vou dizer um monte de coisa aqui também, né? Mas aí eu aprendi que Deus opera no silêncio, amém? Com a vontade de esganar o sujeito, não é? Mas eu fiquei calado, deixei ele desabafar tudo, né? E aí chegou um ponto assim que ele começou a chorar, não é?
E aí quando a pessoa começa a chorar, aí já o Espírito Santo está chegando. Oh, glória! O Espírito Santo está chegando. Eu comecei a chorar também. Então, o Espírito Santo, quando ele chega, ele derrete você. O Espírito Santo, quando ele chega, ele derrete você. Meus queridos, a espiritualidade é uma coisa íntima, pessoal. É por isso que Jesus disse assim, vai lá no quarto, em secreto, ninguém vê, 3 vezes por dia. Comece a crescer na sua fé. Não venha aqui mostrar a fé para os outros. Ninguém pode mostrar a fé. Quando uma pessoa está em Cristo, ele não vive com Cristo para mostrar para os outros que ele é bom cristão. Não existe isso. Eu mesmo tenho uma luta. Vocês não sabem, às vezes, como eu sofro como pastor, e a gente, né, ministro, é para ser um exemplo. E eu que sou exemplo de quê? Às vezes não fui nem um bom exemplo para minhas filhas. Mas naquele dia, a gente precisa estar dentro da cidade. Porque a Bíblia diz assim, que o fogo que vai descer do céu na terceira vinda de Jesus vai purificar o planeta. E agora há um verso bíblico que para mim é um dos versos mais extraordinários da Bíblia, e eu já vou terminar, não se preocupe que eu estou chegando na linha final já. Eu tenho mais 1 ou 2, 3 slides aqui. Esse verso está em Apocalipse, capítulo 21, versículos 1, 2, e eu vou pular para o 4. Olha que tem, está na tela, diz assim: E eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Deus vai renovar, vai recriar o planeta. Isso vai ser uma recriação. Você pode especular o que é que vai ser essa recriação, sua mente é muito pobre. Você nunca vai conseguir entender o que vai ser essa plenitude da recriação de Deus. Nunca, não tem como. Mas é um novo céu. É uma nova terra. Agora eu gosto aqui do segundo verso, que diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu o quê? Deus. Amém? O que a Bíblia está dizendo aqui é que esse planeta vai ser o quartel-general de Deus, depois que o fogo destruiu o pecado. Já pensaram nisso? É por isso que ele está dizendo assim, que aqui está escrito assim, diz assim, o tabernáculo de Deus vem com os homens, conosco. O trono de Deus vai descer do céu e vai se estabelecer aqui nesse planeta renovado, e Deus vai comandar o universo de galáxias dele, daqui nesse planeta. E diz assim, ele habitará com o seu povo. Deus vai habitar conosco. Esse povo que está dentro da cidade, esse é o povo que realmente veio da história do pecado. Eles tiveram uma experiência especial. Deus quer viver ao lado deles, Deus quer estar no meio deles, Deus vai estabelecer o trono dele aqui nesse planeta, nessa terra. Nunca diga que Satanás é príncipe desse mundo, ou que Satanás tomou essa terra pertence a Deus, Deus está controlando ela, a bondade e a misericórdia de Deus está em todo lugar, não é? Deus está ganhando, o mal é nada comparado perto da bondade e da misericórdia de Deus. E a Bíblia diz que Deus vai estabelecer o trono dele aqui, e ele será o nosso Deus, e nós seremos o seu povo. Amém, igreja? Louvado seja Deus por isso. E aí o texto diz assim: E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas, o quê? Passaram. Queridos, a linguagem humana não é adequada para descrever a recompensa dos justos. A linguagem humana não é adequada. Nenhum espírito finito pode compreender a glória do paraíso de Deus. Na nova terra, o pastor celestial, ele conduz as suas ovelhas às fontes das águas. A árvore da vida produz o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Eu quero dizer a vocês que na terceira vinda de Jesus, será um momento sublime, quando finalmente o pecado vai ser erradicado. Nunca esqueça que a primeira vinda de Jesus, ele veio pagar o pênalti do pecado. Deus desceu do céu e visitou a humanidade para pagar a pena do pecado. Na segunda vinda de Jesus, Jesus vem para resgatar cada um de nós da presença do pecado. E é por isso que ele vai nos levar para os céus.
E na terceira vinda de Jesus, ele vai voltar para erradicar o pecado do universo do nosso Deus. E quando você olha esse plano da redenção, das 3 vindas da divindade vindo a esse planeta, eu fico maravilhado de ver o amor de Deus, de ver o quanto Deus te ama, o quanto Deus está lá para nós, o quanto Deus quer controlar nós. É claro que o inimigo é a morte, claro que a gente sofre com a morte. Eu estou numa lista de pastores que, numa semana só, a gente teve 6 mortes por causa do Covid. Mas foi uma angústia naquela lista, as pessoas clamando e orando a Deus. E eu disse, meus queridos, a gente não pode ter medo da morte, porque a morte ela é um descanso. A hora que você fecha o olho, a hora que você abre, é 1 minuto, agora você tem que estar preparado. Se você não está preparado, você tem medo da morte. Você tem medo da morte por quê? Porque você não está preparado. Não estou dizendo que ninguém deve desejar morrer ou suicidar-se, não estou falando isso. Viver é um dom de Deus. Enquanto você estiver vivendo, lembre-se, é Deus que é o doador da vida. Mas no dia que Deus deixar você adoecer, e você tiver um câncer, e você descer, desça feliz, desça alegre. Vai faltar 1 segundo depois que você fechar o olho para ver Jesus voltar, se você estiver preparado. Se você não estiver preparado, você vai se angustiar. Agora, eu me lembro de uma vez que eu visitei uma irmã que estava com câncer no hospital, quando eu era pastor aqui em San Antônio, e era uma irmã da igreja pentecostal. E aí o ancião da igreja me ligou, domingo, assim, umas 2 horas da tarde, falou, pastor Bezerra, olha, a minha filha tem o meu genro, né? Ele tem uma prima, que a mãe dela é da igreja pentecostal, e ela está morrendo de câncer, e o médico deu 3 meses para ela morrer, e ela está lá morrendo, a mulher está, eles queriam um pastor para orar, falaram comigo, eu falei que o pastor da minha igreja ia, eu vinha de um domingo cheio de visitas, cansado, falei, Senhor, tem misericórdia, eu estava vindo para casa, mas eu falei para ele assim, não, eu vou com você, se encontramos no hospital aqui há 2 horas, ok, fui lá, e aí eu passei em casa, peguei leve, falei, olha, vamos visitar uma mulher, você tem que ir comigo, e uma mulher com câncer, aí eu vou andando, né, subindo o elevador do hospital, e eu fiquei pensando assim, eu falei, já é complicado consolar um adventista que está condenado de câncer, agora um pentecostal, o que é que eu vou falar? E eu subi com esse pensamento na minha cabeça, que era que eu ia falar, mas quando eu entrei dentro do quarto, o ancião falou assim, o nome dela lá, não me lembro, Maria da Cruz, uma coisa assim, ele falou assim, olha, aqui é o nosso ministro da igreja adventista. A mulher deu um pulo da cama assim, levantou o tronco da cama e falou, glória a Deus, louvado seja Deus, que o ministro do Senhor veio aqui para me abençoar, que alegria. A mulher deu um gozo assim, e eu entrei já meio borocochó, assim, como diz lá no Nordeste, né? Eu já entrei meio sem saber nem o que era que eu ia dizer para ela, mas a mulher, quando eu entrei, deu uma injeção de gozo e de alegria, e eu falei, mas a senhora está com câncer? Foi, graças a Deus, louvado seja Deus. Foi, por quê? Mas é porque eu já tenho 70 e poucos anos, e já vivi, meus filhos estão criados, eu estou pronta para descer em paz, pela graça do nosso Senhor Jesus. Eu disse, aleluia. E aí a Léa olhou para mim, olhou e disse, peraí, aqui a gente veio ser consolado ou veio consolar? Não estamos entendendo qual é o negócio aqui. A mulher estava condenada de câncer, mas a atitude dela era uma atitude de glória, de louvor, e ela estava vibrando, e louvado seja Deus, e ela foi dizendo as coisas boas da vida dela, da família dela, e aleluia, e não sei o quê, e eu falei, tá, pauleira, agora dando, Senhor. Saí de lá desse tamanho, Senhor. Saí de lá desse tamanho, envergonhado. Fui lá para consolar a mulher, ela me consolou. E eu não estava nem com câncer, hein? E ela ia morrer o mês que vem. Como morreu mesmo. Eu acho que tem muita gente que morreu fora do adventismo que a gente vai ver na manhã da ressurreição, da segunda vinda. Porque foram pessoas que viveram uma vida espiritual para Deus e para o próximo. Pessoas que se esqueceram de si mesmo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, essa é a maior luta da minha vida, é eu mesmo. Eu peço a Deus que antes do descanso Ele me dê um coração novo, me batize com o Espírito Santo, me dê um Pentecostes na minha vida, Senhor, é isso que eu quero. Ore toda manhã por um Pentecostes na sua vida, para você ser tomado pelo Espírito de Deus, para você viver uma nova vida. Nem pastor, nem pregação de pastor, nem de sermão, nem igreja, nenhuma pode te dar esse poder que o Pentecostes vai te dar. Só Deus e o Espírito Santo. É por isso que é bom você aprender a lidar com Deus, é bom você aprender a sentir a presença de Deus na sua vida.
Mas essa é uma escolha que temos que fazer. E eu queria terminar a mensagem com um texto do Espírito de Profecia, do grande conflito, na página 671, e aqui eu termino a minha mensagem. Desculpe, pastor Manolo, se eu falei demais, mas eu vou demorar um pouco a voltar, então não tem problema. Grande conflito, página 678. Olha que coisa linda esse texto. Você anota aí, porque você precisa ler em casa meditando, né? Diz assim: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro de Deus está purificado. Aleluia! Amém! O universo de Deus inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. O tom do som é o mesmo para todo mundo. Não tem ninguém na FM nem na AM, não tem ninguém A e ninguém B. Todo mundo está na mesma linha. A única palpitação de harmonioso júbilo vibra em toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Deus, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram o quê? Deus é amor. Deus é amor. Eu queria terminar a mensagem dessa manhã perguntando uma pergunta para você. A sua vida, do jeito que você está vivendo, ela declara que Deus é amor? Essa é a pergunta que eu faço para mim. Será que estamos, a nossa vida, se as pessoas olharem para a nossa vida, elas estão declarando que Deus é amor? Queridos, a terceira vinda de Jesus vai ser a vinda que Ele vai purificar esse mundo completamente do pecado. Vai ser a vinda que Ele vai purificar o universo dEle. Todas as coisas vão declarar que Deus é amor. Se o universo de Deus vai ser cheio de amor e você não consegue amar aqui, meu querido, você já sabe onde você vai ficar, de que lado você vai estar naquele dia. Se você quer estar dentro da cidade, eu faço um desafio para você essa manhã: aprenda a amar o seu próximo. Aprenda a amar os de casa, aprenda a amar a Deus sobre todas as coisas. O amor pode fazer uma grande diferença. Eu cometi muitos erros na minha vida. Às vezes eu olho para trás e fico envergonhado de mim mesmo. Mas eu sou muito grato a Deus pelas coisas que eu venho estudando nesses últimos 5 anos, pelas mudanças que vêm sendo feitas nesses últimos 5 anos. E parece que quanto mais eu busco, mais eu me sinto miserável, mais eu me sinto necessitado. Não pense que eu estou aqui pregando para você que eu estou acima de alguém. Não existe isso, pastor, membro, não existe. O amor de Deus no nosso coração vai fazer uma diferença na nossa vida para sempre, para a eternidade. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Ok, vamos ficar de pé e terminar com oração. Querido Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, Senhor, essa manhã a Tua palavra foi aberta, revelando para nós o que vai acontecer na terceira vinda de Jesus Cristo. Quando o juiz de todo o universo vai sentar no trono branco, acima da Nova Jerusalém, e finalmente cada um vai receber a sua recompensa segundo as suas obras. Senhor, naquele dia fatídico e histórico, quando milhares e milhões serão destruídos pelo fogo eterno, quando os tronos serão postos e os livros serão abertos para o grande juízo final, o dia que todos os moradores do planeta Terra estarão vivos em um só lugar.
Senhor, nós te suplicamos que Tu nos ajude a fazer parte daquele grupo que vai cantar o cântico do Cordeiro dentro da cidade. Senhor, abre os nossos olhos para ver os dias que estamos vivendo. Abre os nossos olhos para ver o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia vencendo o Covid, vencendo a pandemia, vencendo o mal, a violência e tudo de ruim que tem nesse mundo. Nós precisamos começar a ver a Tua bondade e a misericórdia. Nós precisamos aprender a ver o amor de Deus em tudo e todos. Precisamos sentir esse amor em nossa vida, Senhor. Por favor, envia Teu Espírito Santo a estar com cada um de nós aqui essa manhã. Pedimos uma bênção especial ao pastor Manolo e a sua família. Tu escolheste esse servo, esse Teu anjo para conduzir essa igreja. Que o seu ministério seja cheio do Teu poder, do Teu Espírito Santo. Que ele possa ser uma luz a conduzir essas ovelhas ao aprisco celestial. Louvado seja o Teu nome pelo ministério dele. Abençoe ele, a sua família. E abençoa cada pessoa que está ouvindo essa pregação online. Ajuda-nos a ver a Tua palavra e a mensagem, não o pregador. Ajuda-nos a entender que nessa terceira volta Tu vais formar o novo céu e a nova terra e a nossa vida será eterna contigo para sempre. Nós te pedimos todas essas coisas no nome maravilhoso de Jesus. Aquele que morreu por nós, deu a sua vida por nós e que vive e reina eternamente para todo sempre. Amém, Senhor.